Olá pessoal, vídeo novo no canal para vocês com muitas curiosidades. Uma grande curiosidade que vem surgindo é o porquê da Rússia ter invadido a Ucrânia. Já deixa aquele super like no vídeo e se inscreva no canal. Embora as tensões entre a Rússia e a Ucrânia tenham escalado rapidamente no final de 2021, suas raízes remontam ao passado histórico e às relações territorial, cultural e política entre esses dois países. A possibilidade de a Ucrânia ingressar na OTAN é uma das causas do conflito. Isso significaria maior aproximação em relação ao Ocidente e perda de influência da Rússia sobre o país. Além disso, levando em conta os objetivos dessa aliança, os demais países membros da OTAN protegeriam de forma direta e indireta a Ucrânia, o que poderia aumentar a capacidade militar do país e representar uma ameaça para a Rússia. Uma profunda crise política que se instalou na Ucrânia após a suspensão das negociações com a União Europeia e a questão da Crimeia são também causas do conflito. Pouco antes da invasão de fato, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas da Ucrânia. Algumas das consequências do conflito são a grande onda de refugiados ucranianos, centenas de mortos e feridos, além de sanções econômicas contra a Rússia e os membros de seu governo de maneira pessoal. Então vamos para o contexto histórico da tensão entre Rússia e Ucrânia. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia escalaram rapidamente a partir de dezembro de 2021, culminando na invasão do território ucraniano pelo país vizinho apenas 2 meses mais tarde. Os motivos pelos quais esse quadro se instalou na região do leste europeu remontam ao passado histórico dos dois países e a questões de ordem sociocultural, econômica e política. As áreas que correspondem hoje aos países da parcela oriental do continente europeu, especialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, foram ocupadas pela primeira vez por povos pertencentes a uma mesma matriz étnica, comumente chamados de primeiros eslavos ou ainda Rus, denominação atribuída muito depois do início do povoamento. Dessa forma, apesar da particularidade cultural de cada um deles, há uma série de elementos culturais que os conectam. Pensando na questão geopolítica e territorial, a história de formação da Ucrânia e a expansão do território russo ao longo dos séculos nos auxiliam também na compreensão do atual contexto na região. Durante a segunda metade do século XVIII, teve início a anexação de uma parte do território ucraniano pelo Império Russo, que se expandiu por diversas áreas a oeste e ao sul, o que inclui a península que corresponde à Crimeia. Após conquistar a sua independência, o país foi incorporado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, no ano de 1922. A Ucrânia fez parte do bloco soviético durante toda a Guerra Fria, tornando-se novamente independente somente em 1991 com o desmantelamento da URSS. Nesse ínterim, no ano de 1954, a península da Crimeia, que pertencia até então ao território russo, foi cedida para a Ucrânia em uma manobra interpretada como simbólica e estratégica. Quase 6 décadas mais tarde, essa área retornaria para o domínio russo, causando uma profunda crise diplomática e geopolítica com a Ucrânia, conhecida como Questão da Crimeia, que se desenrolaria no conflito atual. Outro fato importante que aconteceu no intervalo entre a formação da União Soviética e a sua separação foi a criação, em 1949, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança política e militar que tem por objetivo a resolução e prevenção de conflitos e a proteção de seus países membros. Após o fim da Guerra Fria, a OTAN se expandiu para o leste europeu, com maior aproximação da Ucrânia. Esse país iniciou também o diálogo com a União Europeia, demonstrando interesse em integrar oficialmente o bloco. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Os motivos pelos quais a Rússia invadiu a Ucrânia ainda causam intensos debates entre analistas políticos e pesquisadores. A invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, mas, como vimos acima, muitas de suas motivações podem ser identificadas por meio de uma análise histórica da conflituosa relação entre os dois países do leste europeu. Uma das principais razões apontadas para a invasão é a maior aproximação da Ucrânia com a OTAN, organização essa que representa, na visão russa, os países do Ocidente e alguns de seus principais oponentes políticos no cenário internacional, dentre eles os Estados Unidos. Outras nações do leste europeu e que fazem fronteira com a Rússia, inclusive, são parte dessa aliança, como os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, e a Polônia, restando somente a Ucrânia e Belarus. Além de um provável ingresso na OTAN indicar a maior força do Ocidente na região e, por conseguinte, a redução da influência russa sobre a Ucrânia, o território ucraniano passaria a adotar a política de segurança e proteção militar da aliança, o que acarretaria em apoio direto de outros países membros em caso de instabilidades na região. Possíveis consequências dos conflitos entre Rússia e Ucrânia.
Os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia atraíram a atenção de toda a comunidade internacional, que é impactada direta e indiretamente pelos acontecimentos na região do leste europeu nesse contexto de guerra. As maiores consequências, no entanto, são sofridas pelas áreas diretamente atacadas, essencialmente localizadas na Ucrânia. São algumas das consequências dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Grande número de cidadãos ucranianos que deixam o país na condição de refugiados, deslocando-se principalmente para nações fronteiriças como a Polônia e a Hungria. Centenas de pessoas mortas, feridas e desaparecidas em função dos ataques aéreos e confrontos terrestres diretos entre militares. Destruição da infraestrutura física das localidades atacadas. Crise econômica e humanitária. Perda de áreas estratégicas pela Ucrânia, agora sob domínio russo, como é o caso de cidades portuárias ucranianas no Mar Negro. Imposição de sanções econômicas à Rússia e também a membros importantes do governo russo, até mesmo ao presidente do país e pessoas de sua família. Interrupção no fornecimento de gás natural da Rússia para a Europa. Isolamento diplomático da Rússia. Então pessoal, se gostou do vídeo já deixa aquele super like e se inscreva no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para receber sempre notificações de novo conteúdos com muitas curiosidades para vocês.